Let's turn to 1 Peter chapter 4. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4. Verse 7. Versículo 7. The end of all things is at hand. Therefore be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Now let us emphasize on the first phrase of this verse. Vamos colocar a ênfase na primeira frase desse versículo. The end of all things is at hand. O fim de todas as coisas está próximo. We know that this is the statement by Apostle Peter almost 2,000 years ago. Nós sabemos que essa é uma afirmação do apóstolo Pedro quase há 1000 anos atrás. And Peter told us the end of all things is at hand. E Pedro nos falou que o fim de todas as coisas está próximo. If it was so in the time of Peter, Se já era assim na época de Pedro, now it is much more to be so today. hoje está muito mais próximo o fim de todas as coisas. So may the Lord really speak to us through this verse. Então que o Senhor realmente possa falar a nós através desses versículos Once again impress upon us with this wonderful phrase. e uma vez mais possa impressionar o nosso coração com esta frase maravilhosa. The end of all things is at hand. O fim de todas as coisas está próximo. I think let's look to the Lord once again in prayer. Vamos dirigir mais uma palavra de oração ao Senhor. Dear Lord, we thank you for this wonderful time together. Amado Senhor, te damos graça por esse maravilhoso tempo juntos. We pray that while you are gathered us together, Nós oramos que à medida que o Senhor nos reúne juntos, speak to our hearts with your own word. o Senhor fale aos nossos corações com a tua própria palavra. Don't let us go unless we really meet you. Não permita que vamos embora a menos que realmente tenhamos encontrado o Senhor. We are all here, Lord. Nós todos estamos aqui, Senhor. Speak to our hearts. Fala aos nossos corações. This is our prayer tonight. Essa é a nossa oração hoje. Not only speak to us tonight, Não somente fala a nós hoje à noite, also this weekend. mas também ao longo de todo esse final de semana. Draw our heart to you, Lord. Atrai o nosso coração para Ti, Senhor. We really commit this time into your hand. Nós realmente encomendamos esse tempo às Tuas mãos. In the name of our Lord Jesus we pray. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amen. Amém. Now, if Lord willing, we will concentrate on the phrase we have just read tonight. Se o Senhor quiser, nós vamos nos concentrar nessa frase que acabamos de ler agora no início. The end of all things is at hand. O fim de todas as coisas está próximo. Many Bible scholars, when they study the Bible, Muitos eruditos bíblicos, quando estudam a Bíblia, they discover in the Bible there are a group of things they call the last things in the Bible. eles descobriram que na Bíblia tem um conjunto de assuntos que se chama as últimas coisas na Bíblia. And then through that portion of the Word of God, E então, através daquela porção da palavra de Deus, we know that the Lord is coming back soon. nós sabemos que o Senhor está retornando proximamente. We know that the kingdom of heaven will be ushered by the coming of our Lord. Nós sabemos que o reino dos céus vai ser inaugurado pela vinda do nosso Senhor. And then new heaven and new earth. Então, teremos os novos céus e nova terra. And then Bible scholars consider all these things as the last things in the Bible. Então, os eruditos bíblicos consideram todos esses temas como as últimas coisas na Bíblia. However, when we study the Word of God, No entanto, quando nós estudamos a palavra de Deus, there is a tendency. há uma tendência. We may know something about the end
of all things. É possível que nós saibamos algo a respeito do final, a respeito das últimas coisas, It may become a theory. mas isso pode se tornar uma teoria. Everything is so beautiful, É uma coisa tão bela, but somehow in our feeling it's very remote to us. mas de alguma forma no nosso sentimento é algo que está distante de nós. We can study on the last things in the Bible. Nós podemos estudar as últimas coisas na Bíblia. We know that those things belong to the end days, Nós sabemos que essas coisas pertencem aos dias do fim, when our Lord will return. quando nosso Senhor vai retornar. But somehow in our feeling it's really far, far from us. Mas de alguma forma no nosso sentimento é alguma coisa que está muito distante de nós. As if there's nothing to do with our present life. Como se não tivesse nada a ver com a nossa vida presente. We are more occupied with the life today. Nós estamos mais ocupados com a vida hoje. We want to know how can we cope with our present situation. Nós queremos saber como é que nós podemos enfrentar os nossos problemas do dia a We dia. need the grace of God to walk with the Lord day by day. Necessitamos a graça do Senhor para caminhar com o Senhor dia a dia. Yes, we know that these last things in the Bible really part of the Word of God. Nós sabemos que as últimas coisas na Bíblia é uma parte da palavra de Deus, But somehow it's really, really far from us. mas de alguma maneira é algo que fica muito, muito distante de nós. But I think tonight or tomorrow night or day after tomorrow, Mas eu penso que hoje, amanhã à noite e depois de amanhã à noite, when we consider the last things in the Bible, quando nós estivermos considerando as últimas coisas na Bíblia, we will ask Holy Spirit to impress us. nós vamos pedir que o Espírito Santo nos impressione, These are not the things very far from us. de forma que vejamos que essas não são coisas que estão muito distantes de nós. Now everybody knows, Claro, todos sabemos last year, September 11, que no último ano, dia 11 de setembro, it has been marked as one of the most important days in the history of mankind. foi marcado como um dos dias mais importantes da história da humanidade. You know what happened to September 11 last year? Você sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro do ano passado? I came from New York. Eu venho de Nova York I have been in New York last year, September 11. e eu estava em Nova York no ano passado, no dia 11 de setembro. It was a beautiful morning. Era uma manhã linda. You can see the wonderful sky and shining day. Era possível ver aquele céu maravilhoso e o sol brilhando. And many New Yorkers, they woke up early. E muitos moradores de Nova York se levantaram cedo They are ready to take their subways. e estavam prontos para apanhar o metrô para ir ao trabalho. And many of people, they will take at least 1 hour of train or subway to go to work. E muitas pessoas gastam até 1 hora no metrô se dirigindo para o trabalho. They kiss goodbye to their parents, to their wives, or even to their husband. Eles se despediram então dos seus pais ou das suas esposas ou dos seus maridos. Now, in their mind, this is just another day, E de acordo com o que eles estavam pensando, era simplesmente mais um dia. another beautiful day. Mais um lindo dia For those who live in metropolitan cities, para aqueles que vivem numa cidade metropolitana. they live a routine life. Eles vivem uma vida muito rotineira. Every day is almost predictable É quase possível predizer o que vai acontecer em cada because dia. everything just repeat and repeat and repeat. Porque todas as coisas simplesmente se repetem, se repetem e se repetem. It's very different from a country life. É muito diferente de quem vive no interior. If you live in a country, Se você vive no interior, everything is unpredictable. nada é previsível. You don't know when the tornado will come. Você não sabe quando vai vir aquele furacão. You don't know when there will be rain. Você não sabe quando vai chover. Now, especially in the village life, in the countryside, Então, especialmente quando você mora num povoado pequeno, lá no interior, everything is unpredictable. nada é previsível. But if you live a city life, Mas se você vive uma vida da cidade, like in New York City, como por exemplo em Nova York, especially if you work in Manhattan, especialmente se você trabalhar em Manhattan, that is the capital of the world, que é a capital do mundo, financial capital, economic center of the world. é a capital financeira, o centro econômico do mundo. And everybody try to rush into that piece of land. E todo mundo tenta se aglomerar naquele pedaço de terra. Somehow they want to gain part of this world.
De alguma forma eles querem ganhar parte desse mundo. They can touch this world with their hands. Eles podem tocar esse mundo com as suas mãos. When the money goes through their hands, Quando o dinheiro passa pelas suas mãos, or when they see something through computer, ou quando eles veem alguma coisa através dos computadores, now the world become very real to them. o mundo se torna muito real para eles. In order to gain the whole world, Então, a fim de ganhar o mundo todo, now those New Yorkers work very hard. aqueles moradores de Nova York trabalham muito duro. So after they say goodbye to their parents, wife, Então, depois deles dizerem adeus para os seus pais, para sua esposa, para os seus filhos, and many of them tell themselves, now this is another wonderful day. e muitos deles disseram para si mesmos: já hoje vai ser mais um dia maravilhoso. Even it will be very tired after the whole day's work, Mesmo que ao final desse dia eu vá estar bem cansado, but this will bring them a great future. mas esse dia vai lhes trazer uma grande recompensa. Now, especially those young people. Especialmente aqueles jovens. And now everyone knows that before September 11, Agora todos sabemos que antes de dia 11 de setembro, there is a well-known landmark in New York City. havia um marco muito famoso na cidade de Nova York. Now, the World Trade Center, that is Twin Towers. Aquelas torres gêmeas chamadas World Trade Center. Now, that Twin Towers really represent New York. Agora aquelas torres gêmeas realmente representavam Nova York. Really tell us this is the goal of this world. Elas realmente nos falavam: este é o alvo desse mundo. Now, those who are working in that Twin Towers, Então aqueles que estão trabalhando naquelas torres gêmeas, most of them are the cream of this world. a grande maioria é a nata desse mundo. So their parents, their relatives are proud of them because they are working in that Twin Towers. Os seus pais e os seus parentes são orgulhosos de saber que tem algum parente seu trabalhando nas torres gêmeas. Now, this Twin Tower is supposed to be the highest building in New York City. Então essas torres gêmeas eram supostamente a edificação mais alta na cidade de Nova York. 110 floors, 110 andares. even taller than Empire State Building. Ainda mais alto do que aquele edifício conhecido como o Empire State. And if you do the study about these two buildings, Agora, se você estudar acerca desses dois edifícios, and you will know that you will find many important companies, worldwide companies, really stationed there. você vai saber que há muitas empresas famosas mundialmente têm seus escritórios naquele Now, edifício. this twin building actually is the symbol of the financial world. Então, aquelas torres gêmeas eram o símbolo do mundo financeiro. So many people work there. Então, muitas pessoas trabalhavam ali, About 50,000 people, cerca de 5.000 pessoas, not counting the tourists. sem contar os turistas. Many people rush. Many people every day they just go and work there. E, além dos turistas, então, muitas pessoas iam trabalhar lá. And when they get a job in that building, Então, quando alguém conseguia um emprego naquelas torres gêmeas, they never worry about the security of the building. eles nunca se preocuparam com a segurança daquela edificação. Now, if you know how huge are those two buildings, Agora, se você soubesse quão gigantescos eram aqueles dois edifícios, and because the two towers are in rectangular shape, e porque aquelas duas torres tinham uma forma retangular, it's not a spherical shape. não é de formato cilíndrico. You know, that kind of design was actually a very special design. Então, aquele tipo de projeto era um projeto muito especial, Because any airplane porque qualquer avião or any other thing, if it hit this building, ou qualquer outra coisa que viesse a se chocar com aquele edifício, now when you hit something, quando alguma coisa chocasse ali, it's always spherical. se fosse esférico, Then all the vibrational wave will propagate just in different direction. então toda a vibração ela ia se propagar em direções diferentes. So if any structure is spherical, Então, se uma estrutura for esférica, now you hit one point, you may destroy the whole thing. você acerta num ponto e destrói toda ela. But you remember the designer of these twin towers. Mas lembre-se que o projeto dessas torres gêmeas, They were so clever. eles foram tão inteligentes. They built such a twin tower in such a fashion. Eles
construíram aquelas torres gêmeas de tal maneira, because it's all rectangular. porque ela era toda retangular. So if you hit one point, Então, se você atinge um ponto dela, and then you discover that damage will never reach very, very far. você vai descobrir que aquele estrago não vai se propagar muito longe. So you remember what happened in that day, Mas agora você se lembra o que aconteceu naquele dia? when the airplane really hit that building, Quando o avião chocou-se com aquele edifício. and many people running for their life. E muitas pessoas começaram a correr para salvar suas But vidas. then people will remind them through the microphone, Mas through então- the loudspeaker. Eles foram lembrados através do sistema de som das torres Now gêmeas. don't worry, you don't have to run. Não se preocupe, não precisa correr. Now if you just stay in your floor, Se você ficar no seu escritório lá no teu you will be andar, completely safe. você estará completamente seguro. Because the design of that building, Porque o projeto daquele edifício, any floor catching fire, se pegasse fogo em qualquer um dos andares, it will be isolated. ele estaria isolado. In other words, if you are above that floor or below that floor, Em outras palavras, se você estivesse num andar acima do andar incendiado ou no- abaixo do andar nothing will happen incendiado, to you. nada aconteceria contigo. Then you will be rescued and you will be very safe. Então você seria salvo e estaria seguro. So those who have been working in that two buildings, Então aqueles que estiveram trabalhando naquelas duas edificações, now they are pretty sure about the security of the two buildings. estavam completamente seguros a respeito da segurança daqueles dois Now edifícios. they never in their mind had the danger of the building. No, not at all. Nunca passou pela mente deles que haveria algum perigo naquele edifício. Now if that building cannot pass the test, Então, se aquele edifício não suportasse o teste, then no other building in New York City can pass the test. então nenhum outro edifício na cidade de Nova York passaria o So teste. when you look at that huge building, Então, quando aquele enorme edifício, you never think of the end days of that building. quem trabalha naquele edifício nunca pensou que os dias do fim estão próximos. Look at the wall. Olhe para as paredes, Look at the windows. olhe para as janelas, Look at the design. olhe para o projeto. Even you see the whole tower will vibrate a little bit, Mesmo que aquela torre inteira pudesse vibrar um pouquinho, but that means safe. That doesn't mean not safe. mas ainda assim significa que elas eram seguras, não que elas fossem inseguras. Because of that small vibration will tell you that you are very, very safe. Por causa daquela pequena vibração, era uma mensagem dizendo: você está muito seguro nesse edifício. So you will predict a long life of that wonderful building. Então você prediria uma longa vida para aquela edificação. The last thing in your mind about this building is that what happened, that the danger will come to this building. A última coisa que passaria pela sua mente em relação a esse edifício é que haveria perigo ali. So that's what happened in September 11 last year. Mas isso é o que aconteceu em 11 de setembro do ano passado. And many people in that building, they get into the office. E muitas pessoas entraram no seu escritório como normalmente. Now one of our brothers Mas um dos nossos irmãos also working in that building. também trabalhava naquele He edifício. came from Brazil, Ele é um brasileiro and he just came back from Brazil actually. e, na verdade, ele havia retornado do Brasil. So according to his work burden, he should arrive in that building earlier that day. De acordo com seu costume, ele deveria chegar cedo naquele edifício, naquele dia. Later, we discover the airplane hit the second tower. Posteriormente, nós descobrimos que o avião acertou a segunda torre. Now, when we saw the television, Quando nós vimos aquela imagem na televisão, and when we saw that happen, quando vimos aquilo acontecendo, and especially after a while, the whole tower collapsed. especialmente quando depois de alguns minutos toda aquela torre foi destruída, Now, our heart just melted nossos corações derreteram no nosso because peito. our brother actually he's working just one floor above the floor which has been hit. Porque o nosso irmão trabalhava um andar acima daquele andar que foi atingido pelo avião. So we think that our brother is gone. Então nós pensamos, nosso irmão faleceu. No New Yorker will imagine every New Yorker was shocked by what they have seen that day. Todo cidadão de Nova York estava chocado por aquilo que eles viram naquele dia. Now, when we watched the Twin Tower,
Agora, quando nós olhávamos as torres we know gêmeas, something happened to that tower. nós sabemos alguma coisa está acontecendo para aquelas torres. But I was comforted Mas eu estava confortado, because I have knowledge of these twin towers. I have knowledge of these twin towers. porque eu conhecia essas duas torres I know that they can stand the test. e eu sabia que elas poderiam suportar aquele teste. Now the damage will be reduced to a minimum. De acordo com o meu conhecimento, o estrago seria reduzido a uma coisa mínima. I never imagined Mas eu nunca imaginei that twin towers, que aquelas torres gêmeas, almost after a while, depois de um pouco de tempo, it had been collapsed from the eyes of thousands upon thousands television viewers. elas foram destruídas diante dos olhos de milhares e milhares de telespectadores. You just cannot imagine. Você não pode imaginar uma coisa The dessa. symbol of the capital world. O símbolo do mundo capitalista And the symbols of the capital of this world. o símbolo da capital deste mundo, Now, just gone like that. agora desaparecia daquela maneira. It was a great shock to every one of us. Foi um grande choque para cada um de nós. Now, I have two sons actually working in Manhattan. Eu tenho dois filhos que de fato trabalham em Manhattan I really worry for them. e eu estava preocupado por eles. After we know that it was attack from terrorists, Depois que nós ficamos sabendo que eram ataques de terroristas, now we know that they were in danger. agora nós sabemos que eles estavam We em really perigo. don't know what happened. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. But anyway, it was a wake-up call that Americans really wake up. Mas de qualquer forma era uma chamada de despertar, para despertar toda a América. And then they discovered their world become different world. Então eles descobriram que o mundo deles se tornou um mundo diferente. After September 11, Depois do dia 11 de setembro, New York is no longer the same. Nova York não é mais a mesma. It is still beautiful Manhattan, Ainda é lindo lá em Manhattan, but you no longer see that twin tower anymore. mas você não mais vê aquelas duas torres gêmeas. And United States is no longer the same. E os Estados Unidos também não é mais o mesmo. It's supposed to be a very safe place Deveria ser um lugar muito seguro, and rich place, um lugar cheio de riqueza. not just near New York. Ali nas proximidades de Nova There York, are about 500,000 Brazilians just working in that area. tem cerca de 500.000 de brasileiros trabalhando naquela área. And no one imagined E nenhum imaginava that kind of thing will happen to the capital of the world. que aquele tipo de coisa poderia acontecer à capital do mundo. Now the tragedy is Agora a tragédia é, more than 3,000 souls perished that day. mais que 3.000 almas pereceram naquele dia. They never prepared for that moment. Eles nunca estavam preparados para aquele momento. They have prepared very well. Eles estavam muito bem preparados. They want to climb to the roof of the world. Eles queriam chegar ao topo do mundo, To work in the twin towers trabalhar nas torres gêmeas. is to promise a great future. É promessa de quem vai ter um grande futuro. So young people, they work like a mad. Então os jovens trabalhavam muito. They are so busy. Eles estavam tão ocupados. They even don't have time for dating. Eles nem mesmo tinham tempo para namorar. Why? Por quê? Because they comfort themselves. Porque eles se confortavam a si Now, if mesmos, I work hard enough, pensando, se eu trabalhar duro o I suficiente, should be able to reach the top of the world. eu poderei alcançar o topo do mundo. Many young people, Muitos jovens they are beautiful dreamers. têm sonhos maravilhosos. If you give them time, they will be there. E se você der tempo para eles, eles vão realizar os seus sonhos. So, brothers and sisters, Então, irmãos e when they irmãs, say goodbye to their parents, quando eles se despediram de seus pais naquela manhã, or their children, ou dos seus filhos, or their wife, or his husband, ou de suas esposas, ou de seus maridos, they tell themselves, this is just another day.
Eles falaram a si mesmos: é simplesmente mais um dia. I will work hard. Vou trabalhar duro. I will bring happiness to my children. Eu vou trazer felicidade para as minhas crianças. I will build a wonderful family to our future. Eu vou construir uma maravilhosa família para o nosso futuro. So remember, these people are just like you and just like me. Então lembre-se, essas pessoas eram exatamente como você, exatamente como eu. They never imagined the end days of that building. Eles nunca imaginaram os dias do fim daquele They edifício. thought that building is forever. Eles pensavam que aquele edifício duraria para sempre. Look at our world today. Olhe para o nosso mundo hoje. This world almost like forever. Esse mundo é quase como se fosse existir para sempre. Look at, especially when you live in this wonderful city. Especialmente quando você vive numa cidade maravilhosa como Now, essa. brothers and sisters, now the future is awaiting you. Então, o futuro está te aguardando à tua Now, frente. you have responsibility for yourself. Agora, você tem responsabilidade por si mesmo. You have responsibility for your family. Você tem responsabilidade por sua família. You want to bring the happiness to yourself. Você quer trazer felicidade para si mesmo. You also want to bring your happiness to your whole family. Você também quer trazer felicidade para toda a tua família. So we work harder and hard. Então nós trabalhamos mais e mais We duramente. never stop for a moment. Nós não paramos nem por um momento. And we almost cannot imagine E nós quase não podemos imaginar how Peter could say the end of all things is at hand. como é que Pedro pôde escrever: o fim de todas as coisas está próximo. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, since September 11 last year, desde o dia 11 de setembro do ano passado, not only America was different. não somente a América do Norte está diferente, Remember, the whole world is no longer the same anymore. lembre-se, todo mundo, o mundo todo não é mais o mesmo. Now, what happened to September 11? Agora, o que aconteceu em 11 de setembro? Now, some people say, well, this part of activities of terrorists. Algumas pessoas disseram: isso foi atividade dos terroristas. Then people ask, Algumas pessoas se perguntaram: why the world hate the United States so deeply? por que o mundo odeia tão profundamente os Estados Why Unidos? some people want to destroy America? Por que algumas pessoas querem destruir Oh, a you say, América? probably this is some kind of political conflict. Ou você vai dizer: não, realmente isso é por causa dos conflitos políticos. And then when you were told that actually some of people consider United States as the crusaders. E também você vai ter ouvido que algumas pessoas consideram os Estados Unidos como as cruzadas. So they consider United States as the enemy. Eles consideram os Estados Unidos como o inimigo. And you know the story of crusaders. E você sabe a história das cruzadas, That's happened many years ago. que aconteceu há muitos anos atrás. And especially when church was in its dark age. Então, especialmente quando a igreja estava vivendo a sua era de trevas, No doubt, não há dúvida. at that time church has done a foolish thing. Naquela época, a igreja fez uma coisa muito Now, insensata. crusaders was always the shame to the church, to the church. Então, as cruzadas sempre foi uma vergonha na história da igreja. And because of that, E por causa disso, and you remember both Jews and also Muslims, você lembra que tanto judeus quanto muçulmanos, they suffer so much in the hand of so-called Christians. eles sofreram tanto nas mãos daqueles que se chamavam cristãos. And some kind of hatred has been planted in some people's heart. E um tipo de ódio foi plantado no coração de algumas pessoas. Now, even today, Agora, mesmo hoje, and many people, they still cannot forget what happened many thousand years ago, many hundred years ago. muitas pessoas não esquecem aquilo que aconteceu há centenas de anos atrás. So they believe that their enemy is crusaders. Então eles acreditam que os seus inimigos são aqueles So cruzados. they link the Western world with the crusaders. Então eles conectam o mundo ocidental com os cruzados. Because they believe that the Western world is Christian world. Porque eles creem que o mundo ocidental é o mundo cristão. Now, because crusader is part of Christian history. E porque as cruzadas é parte de da história cristã. So many people assume that now this is the reason why today the whole world in turmoil. E muitas pessoas acreditam que essa é a razão porque hoje o mundo está nesse tumulto. Now, when you think about this word crusaders, Agora, quando você pensa sobre essa palavra cruzadas, then you begin to wonder,
Então você começa a se perguntar. Now here you have religious conflicts. Então aqui você tem conflitos religiosos. So my brothers and sisters, some people consider this as a political problem. Outros irmãos e irmãs consideram isso um problema político. Some people think of that's religious problem. Outros pensam que é um problema religioso. But as we Christians, Mas como nós cristãos, we have to look for the answer from the Word of God. nós temos que buscar a resposta na palavra de Deus. Are we able to obtain the answer about September 11? Será que nós conseguimos responder o que aconteceu em 11 de setembro From the Word of God. a partir da palavra de Deus? Of course, in the Bible you don't find September 11. É claro que na Bíblia você não vai encontrar essa data 11 de setembro. Now in the Bible you have 1800 prophecies. Na Bíblia você tem cerca de 800 profecias. Many prophecies have been fulfilled. Muitas profecias já se cumpriram Now Bible never predicts September 11. e a Bíblia nunca predisse 11 de setembro. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, yes, Bible never predicts September 11. sim, a Bíblia nunca predisse 11 de setembro. But if you know what happened to September 11, Mas se você souber o que aconteceu no dia 11 de setembro, because many things actually are related to September 11. porque há muitas coisas que de fato estão relacionadas com o 11 de setembro. We need a spiritual eyes. Nós precisamos olhos espirituais, We need a biblical point of view. nós precisamos o ponto de vista bíblico, We want to see things from the Word of God, nós queremos ver coisas a partir da palavra de not Deus, from political point of view, não do ponto de vista político, nor from religious point of view. nem do ponto de vista religioso. We want to see from the God's point of view. Nós queremos ver do ponto de vista divino. Now, is it possible? Agora, é possível. Now, September 11 marked the turning point of the human history. Que o dia 11 de setembro marque o ponto de mudança da história da Now, humanidade. if this is a turning point, Se esse é o ponto de mudança, now what is the spiritual significance of it? agora, qual é o significado espiritual desse Now, ponto? that's very, very important. Agora, isso é muito, muito importante. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, even we live, some of us live in South America, mesmo que alguns de nós vivamos aqui na América do Sul, far from the United States. tão distantes dos Estados Unidos da Some people América, live in other parts of the world. outras pessoas vivem em outras partes do mundo, But no matter what, mas não importa. now when United States suffers, Quando os Estados Unidos sofrem, now economically speaking, falando do ponto de vista econômico, now everywhere in this world you feel that suffering. em todas as partes desse mundo você sentirá esse sofrimento. That influence was great, Essa influência é enorme, no doubt. não há dúvida. Today you will never experience what Americans are experiencing. É claro que você não vai poder experimentar o que os americanos estão experimentando. And today they were still living under kind of threat. Eles ainda estão vivendo debaixo daquele tipo de ameaça. When they go to the airport, Quando eles vão para os aeroportos, they have to go through a very tough security check. eles têm que passar por uma segurança muito rígida. Now the traveling is no longer the same anymore. Então, viajar não é mais a mesma coisa. So you see, for Americans, Então você vê, para os they americanos, have to adjust their lives. eles têm que adaptar as suas vidas. But now, if September 11 is only something to do with Americans, Agora, se o dia 11 de setembro é apenas uma coisa relacionada com os americanos, then we know that that's really far from us. então nós podemos pensar, é algo distante de nós. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, let us remember, vamos nos lembrar, September 11 actually is a wake-up call. o dia 11 de setembro é uma chamada de despertar. The wake-up call to all the Christians. É uma chamada de despertar para todos os cristãos. The end of all things is at hand. O fim de todas as coisas está próximo. Now, in the beginning, I want to prove that to you. Agora, no começo, eu quero provar isso para você. Why? Since September 11, Por que é que a partir do dia 11 de setembro, we are very, very close. We are much closer to the coming back of our Lord. nós estamos muito mais próximos da vinda do nosso Senhor? The Lord's return is not a theory anymore. A vinda do nosso Senhor não é mais uma teoria. After September 11, Depois do dia 11 de setembro, you almost can feel the coming of the Lord. você quase pode sentir a vinda do Senhor. Now, there's a reason.
Agora tem um motivo para If you isso. know the Bible well, Se você conhece bem a Bíblia, now you will feel the coming of the Lord. você vai sentir a vinda do Senhor. Now, so first, let us try to understand Então, primeiro, vamos tentar entender the nature of incidents of September 11. a natureza desse incidente ocorrido no dia 11 de Now, setembro. I don't want to approach political point of view. Agora, eu não quero enxergar isso do ponto de vista político. Our brother Jairo's political stand is very different, even different from his wife. Então, a postura política do nosso irmão Jairo é diferente da postura política da sua So esposa. even in a family, don't talk about politics. Mesmo na família, estamos proibidos de falar sobre política lá em That casa, will divide you. porque isso vai dividir a The família. same thing with the children of God. A mesma coisa com os filhos de Deus. No politics, Nada de política, nothing about this world. nada desse mundo. But brothers, we have to have the keen understanding of the events happened last year. Mas, irmãos, nós temos que ter o entendimento do ponto de vista celestial dos acontecimentos do ano So let passado. me explain that for a moment. Então, deixe-me explicar isso num momento. Then we will come back to the Bible immediately. Então, vamos retornar imediatamente para a Bíblia. Then you are able to understand certain portion of the word. Então, você será capaz de entender algumas porções da palavra It becomes so clear. e vai se tornar tão claro. You see, after September 11. Depois de 11 de setembro, So that's why I say it is very important date. é por isso que eu quero dizer, é uma data muito importante. If you study prophecies in the Bible, Se você estuda as profecias na Bíblia, May 14, 1948, no dia 14 de maio de 1948, that was important date. é uma data importante, Because that was the date birth of the nation of Israel. porque é a data do nascimento da nação de Israel. According to our Lord's prophecy. De acordo com a profecia do nosso Senhor, Now when the tree of fig tree blossoming, quando as folhas da figueira se renovam, and then the Son of Man is at the door. então o Filho do Homem está às portas. So what does that mean? O que isso significa? The fig tree always represents the nation of Israel. A figueira sempre representa a nação de Israel. You remember our Lord has cursed that tree? Lembra que o Senhor amaldiçoou a figueira So that tree was withered from the roots. e aquela árvore secou até as raízes. And that prophecy has been fulfilled. E aquela profecia se cumpriu. 70 years after Christ. No ano 70 depois de Cristo, And then you know what happened. você sabe o que aconteceu. The temple of God had been destroyed in Jerusalem. O templo de Deus em Jerusalém foi destruído. From that time on, A partir daquele momento, the nation of Israel disappeared from this world. a nação de Israel desapareceu da face da terra. You see, according to what our Lord has done, Agora, de acordo com aquilo que o nosso Senhor fez, that tree had been cursed. aquela árvore foi amaldiçoada So the nation of Israel disappeared. e a nação de Israel desapareceu. But thank God, Mas graças a Deus, according to our Lord's prophecy, de acordo com a profecia do nosso Senhor, one day, um dia, when you see the tender leaves again of a fig tree, quando você vê aquelas folhas novas brotarem da figueira, then you know summer is near. você sabe que o verão está próximo And our Lord is already at the doors. e o nosso Senhor já está às portas. Now the doors in Greek is in plural. Agora, as portas, de acordo com o original grego, é plural, Because in the eastern house, porque nas casas or the house orientais, in the east, ou nas casas no it's Oriente, not like a western house. não é como nossas casas aqui no In Ocidente. the western house, Nas casas do Ocidente, you enter, you knock the door. você bate na porta, When door is open, quando a porta se abre, you're already in the living room. você já está na sala. You see, that's western house. É assim nas casas But ocidentais. the house in the east was different. Mas as casas no Oriente eram diferentes. Normally, a wealthy people has a huge house with many courtyards. Então, normalmente, as pessoas ricas tinham uma casa enorme com muitos pátios. So if you enter into the first entrance, Então, se você entrasse na primeira entrada, this is only the first door. é só a primeira porta. Then you will go through a big courtyard Então, or garden, você vai passar por um grande jardim ou pátio. and then you enter into another door. Então, vai encontrar uma outra porta. Then probably the third, the fourth.
provavelmente vai ter a segunda, a terceira e a quarta porta. Then you arrive at the living room of that Só person. então você vai chegar na sala de visitas daquela Now, casa. when our Lord used this illustration, Agora, quando Nosso Senhor usou essa ilustração, when our Lord spoke on this prophecy, quando Nosso Senhor falou sobre essa profecia, He said, "The Son of Man is at the doors." Ele disse: o Filho do Homem está às portas. Now, He did not tell which door it is. Agora, ele não disse qual das portas estava se referindo. Now, at least front door. No mínimo, é a porta da frente. If our Lord already at the main entrance, Agora, se o Nosso Senhor já está na entrada principal, now any moment you are going to meet Him. então a qualquer momento você poderá Do encontrá-lo. you see Os that? irmãos estão That percebendo? means the Lord's coming is very near. Isso significa a vinda do Senhor Now está be muito ready. próxima. Esteja pronto. The Lord said at the doors, O Senhor disse às portas. but He did not tell us. Suficiente. Do you see that, Os brothers? irmãos estão percebendo? That's how our Lord predict His coming. É dessa forma que o Senhor predisse a sua He will vinda. tell all the Christians, Ele vai all falar- the disciples of Christ, Todos os discípulos de Cristo. when our Lord will be returned. Quando nosso Senhor vai retornar? Now look at you. You try to look at events. Agora tente olhar aos eventos. Now, when you find the tender leaf of a fig tree, Agora quando você vê aquelas folhas novas da figueira In brotando, other words, em outras palavras, when you witness the rebirth of nation of Israel, quando você testemunhar o renascimento da nação de Israel, from that moment on, daquele momento em diante, the Lord is very, very near. o Senhor está muito, muito próximo. Now, brothers, Agora, irmãos, what day was that day? que dia foi esse dia? May 14, 1948. 14 de maio de 1948. Now you should mark in your calendar that's the most important date in the biblical prophecy. Você deveria marcar no seu calendário o dia mais importante da profecia bíblica. We don't know when our Lord will come. Nós não sabemos quando nosso Senhor vai vir, But don't forget, we all live after May 14, 1948. mas não esqueça, todos nós vivemos após essa data de 14 de maio de So now you know 1948. that our Lord actually is very, very near. Agora você sabe que o nosso Senhor está de fato muito, muito próximo. But then you probably think it's still too far. Mas talvez você pense assim, ainda está muito longe. So remember, Então lembre-se, the Lord really tried to shake this world, o Senhor vai tentar sacudir este mundo, try to wake us up. vai tentar nos sacudir. You see that? He used September 11 to wake us up. Ele usou o 11 de setembro para nos despertar. And you still do not know what happened to September 11 E você ainda não sabe o que aconteceu no 11 de setembro? unless you know the Bible prophecy. Pelo menos se você sabe a profecia bíblica. Now we will come to that portion of the Bible later. Nós vamos chegar nessa porção da Bíblia mais tarde. But before I explain that, Mas antes de explicar isso, we have to go back to September 11 nós temos que retornar para 11 de setembro to see the phenomena. para ver um fenômeno. We have to be familiar with the phenomena. Nós temos que estar familiarizado com o fenômeno. Now, of course, in the back of the phenomena, Claro que no pano de fundo de um fenômeno you have political factors. tem os fatores políticos, You have religious factors. fatores religiosos Many other factors. e muitos outros fatores. Behind that, Por trás disso, you have conflicts between civilizations. você tem conflito entre civilizações. You have a conflict between religions. Tem conflito entre religiões. You have conflicts between people. Conflito entre pessoas. There must be some conflicts. Tem que haver conflitos. Otherwise, why you have the hatred? Por outro, se não fosse isso, por que esse ódio? Those 3,000 people who died, actually they were innocent. Aqueles 3.000 pessoas que morreram nas Torres Gêmeas de fato eram inocentes. They did not do anything to deserve such an end. Eles não tinham feito nada para receber um final daquele If tipo. anybody is angry with the government, Se alguém está com raiva do governo, now why you take these people's life? agora por que tirar
tirar a vida daquelas pessoas inocentes. So there must be some reason for it. Tem que haver alguma razão para There isso. must be some conflict there. Tem que haver algum conflito ali. Conflict between civilizations. Conflito entre civilizações, Conflict between cultures. conflito entre culturas, Conflict between different religions. conflito entre diferentes religiões. You can provide all kinds of answers, Você pode ter todos os tipos de resposta, but you will never hit the target. mas você nunca vai atingir o alvo. Only by the word of God Somente pela palavra de Deus we are able to see what happening on September 11th. nós seremos capazes de ver o que aconteceu no dia 11 de setembro. So first, let us try to find out the phenomena. Então primeiro vamos ver qual era o fenômeno. What was going on? O que estava acontecendo? Now you know what was going Agora on. você sabe o que estava acontecendo. 3,000 people in that twin towers. 3.000 pessoas naquelas torres gêmeas. After the whole tower collapsed, Depois do colapso de todas as torres, even they run for their life. ainda que alguns estavam correndo para salvar as suas They vidas, couldn't escape their death. não puderam escapar da morte And they died just like that. e morreram daquela forma. Now you know, actually this is a phenomena of mass destruction. Agora isso é um fenômeno chamado destruição em massa. Now, not only 3 people or 300 people. Não foi somente 3 pessoas ou 300 pessoas. Now, yes, there are 19 people who committed suicide. Sim, houve 19 pessoas que cometeram suicídio. They are doing that because they are ideals. E eles, os 19 que se suicidaram fizeram isso por causa do seu ideal. So they want to die for their ideals. Aqueles terroristas queriam morrer pelo seu ideal. In their eyes, Então, de acordo com if seus they are olhos, doing that, ao fazer aquilo, the world become more beautiful. o mundo se tornaria mais The bonito. world become more peaceful. O mundo se tornaria mais pacífico. So in their mind, De acordo com a mente daqueles now they want to terroristas, sacrifice their lives. eles estavam sacrificando as suas vidas. 19 lives. 19 vidas They want to devote to an ideal. dedicado para aquele ideal. And unfortunately, Mas infelizmente, and they want another 3,000 people to be buried with them. havia outras 3.000 pessoas que seriam enterradas com eles. These 3,000 people did not share their same dream. Essas 3.000 pessoas não tinham o mesmo ideal que os Did not terroristas. share their ideal. Eles não compartilhavam daquela visão idealista. More than that, Mais do que isso, among these 19 people, entre esses 19 terroristas, only 6 of them know that they are going to die. somente 6 deles sabiam que iriam morrer. You see that? Estão percebendo? The other 13, Os outros 13, they only know that we are going to accomplish some kind of duty. We are going to perform some kind of mission. aqueles 13 só sabiam que estavam cumprindo uma missão. And after that mission is over, E depois que aquela missão tivesse I probably terminado, will go back to my home. eles pensavam, vamos voltar para I nossas probably will casas, greet my parents again. vamos saudar de novo os I nossos probably pais. am going to see to meet my wife. Provavelmente vou encontrar a minha esposa mais uma vez. You see, that you find 13 people like that. Então tinha 13 pessoas nessa situação. They never imagined that's their last day. Eles nunca imaginaram que aquele seria o seu último dia. Only 6 of them, they know they are going to die. Somente 6 deles sabiam que iriam morrer. So let us remember. Então vamos lembrar. That's what happened that day. É isso que aconteceu naquele dia. That's really what happened that day. É isso que aconteceu naquele Then dia. of course some of us we will call it this is terrorism. Então, claro, alguns de nós vamos dizer, isso é o terrorismo. But not everybody agree Mas nem todos concordam, because for some part of the world porque para alguma parte do mundo, the people consider this is a wonderful act. algumas pessoas acham que isso foi um ato maravilhoso. This action is heroic. Eles acham que foi um ato heróico. These 19 people are heroes. Esses 19 são heróis. So you see, brothers and sisters, Então os irmãos estão you find the percebendo. conflicts that for sure in this world. Vocês estão vendo certamente o conflito nesse And some mundo. people condemn the acts. Algumas pessoas condenam esse ato, Some people welcome the acts. outras pessoas saúdam esse ato. Now, September 11, Agora, dia 11 de setembro, we who live in this planet nós que vivemos nesse planeta, have been divided. estamos divididos. Now, brothers, Agora, irmãos, now important thing is agora o que é importante? we want to know this. We want to know the phenomena. Nós queremos saber esse fenômeno. Now, let's assume that Então vamos supor this is terrorism. que seja terrorismo. Now, especially from Western point of view. Então, do ponto de vista do Ocidente, But you have to remember, agora você tem que lembrar. terrorism is nothing new at all. Agora, terrorismo não é algo novo,
But since 9 September 11, Mas desde 11 de setembro there is something new there. tem algo novo ali. So we call this a new phenomena. Nós chamamos um novo fenômeno. Something was born at that day. Algo nasceu no dia 11 de From setembro. that day on, A partir daquele dia, now United States declared war os Estados Unidos declararam guerra. to the enemy. They even did not know how they look like. Declararam guerra ao inimigo que eles nem conhecem a aparência física. Now they experienced a war they never fight before. Eles estavam experimentando uma guerra que eles nunca lutaram They antes. don't know where are these enemies. Eles não sabem aonde estão esses They don't inimigos. know how do they look like. Eles não sabem qual é a aparência dos inimigos. With the traditional war, Na guerra tradicional, you know the target. você sabe qual é o alvo, You know the program of the war. você sabe o programa da guerra. After 80 years, Depois de 8 anos, it will end. terminou. But today, Mas hoje, no American know that when this war will end. nenhum americano sabe quando essa guerra vai terminar. And American people, they woke up. E os americanos se despertaram, Whether they like it or not, they're already in the war. quer eles queiram ou não, já estão numa guerra. So every time when I travel, Então, toda vez quando eu viajo, when I come back to New York, quando eu retorno a Nova York, I will always take my family. eu I sempre, told vou, my family, eu sempre vou falar para minha família. I just come back from the front line, a battlefield. Eu voltei da linha de frente da batalha. Now that's the feeling, you see. Esse é o sentimento, vocês não estão Now you don't know percebendo? where is the front line of battlefield or whether is the back. Você não sabe onde é a linha de frente da batalha ou onde é a linha de trás? When you're in the subway, you may already in the front. Quando você está no metrô, você pode já estar na linha de frente. When you're in the Times Square, you're probably already in the front. Quando você estiver na Times Square, pode ser que já está na linha de frente. So something new, very new. Então é algo muito novo. If it's not something new, Não é algo novo. then September 11 is nothing. Se não é algo novo, 11 de setembro não significa No, nada. it is something new. Mas é algo novo. Never happened before. Nunca aconteceu antes. I will give you some data to prove that never happened Eu before. vou dar alguns dados para vocês para provar que isso nunca aconteceu antes. Now, if you say this is terrorism, Se você disser é terrorismo, yes, sim. in a sense, it fulfills the definition of a terrorism. Num sentido, é a definição de terrorismo. Think about 3,000 lives have been taken just like that. Pensa bem, 3.000 vidas foram tiradas daquela maneira. So let us remember, Então vamos lembrar, but actually it's more than the terrorism we know. mas é mais do que terrorismo. Something has been born that day. Algo nasceu naquele dia. Something new from that day on. Algo novo a partir daquele dia. That we want to know. What is that thing? E é isso que nós queremos saber. O que é este algo novo? Now, before we go on, Agora, antes de prosseguirmos, let us try to review a little bit of a terrorism vamos tentar revisar um pouco sobre o terrorismo. from the Word of God. A partir da palavra de Deus. For example, Por exemplo, now terrorism is very, very old. terrorismo é algo muito antigo. One of the disciples of our Lord, Um dos discípulos do nosso Senhor, you know, his name is Simon the Zealot. seu nome era Simão Zelote. Do you know this person? Conhecem essa pessoa? Last time when I was here, A última vez quando eu estive aqui, I always ask some questions. eu sempre fiz algumas perguntas. So this time people ask me whether you are going to ask question again. Então, dessa vez, algumas pessoas me perguntaram se haveria perguntas novamente. Now, I don't know whether I'm going to do that or not. Eu não sei se vai haver perguntas ou You não. have so many people here, I don't know how to ask you. Tem tantas pessoas aqui, eu não sei como fazer as perguntas. But brothers, if you go back to your Bible, Mas, irmãos, se vocês voltarem para suas one Bíblias, of the disciples um dos discípulos, by the name Simon the Zealot. cujo nome era Simão Zelote. Now, why the Zealot? Por que Zelote? Zealot actually was a political party at that time. Os Zelotes, na verdade, eram um partido político naquela época. Because you remember the Jews was under the occupation of Roman Empire. Temos que lembrar que os judeus estavam sob a ocupação do Império Romano. So when they were oppressed, Então, quando eles eram oprimidos, they were not happy with the Roman government. não estavam felizes com o governo romano. So some of them were very patriotic. E alguns deles eram muito patriotas. They want to devote their life. Queriam dedicar as suas vidas They told themselves, e disseram a si mesmos: if you want God to help you, se você quer que Deus te ajude, you have to help yourself. você tem que ajudar a si mesmo. So remember, Então lembre-se, there are many people join such a party. há muitas pessoas que se uniram nesse partido. Political party called Zealots. O partido político chamado And Zelotes. these people, they have a mission. E essas pessoas tinham uma missão. Actually, many of them just terrorists.
E muitos deles, na verdade, eram terroristas. What they are going to do? O que eles iriam fazer? They want to assassinate those Roman government officials. Eles queriam assassinar aqueles oficiais do governo romano. And not only that, Não somente they isso, want to assassinate those who help Roman government to oppress their own people. eles queriam também matar aqueles que ajudassem o povo romano a oprimir o seu povo. So remember, Simon the Zealot, actually, he fulfilled the definition of a terrorist. Então lembre-se, Simão Zelote, obrigado. Simão Zelote, ele se enquadra nessa definição de terrorista. So very clear. Então é muito claro. And for that reason, E por essa razão, I believe before Simon Zealot was saved, eu creio que antes que Simão Zelote tenha I sido think he salvo, was involved in all kinds of activities. ele estava envolvido em todos esses tipos de atividades. Now, most of zealots, they live in the area of Sea of Galilee. Agora, muitos dos zelotes viviam na área do Mar da Galileia. Now, one of the very famous place is called Dove's Valley. Dove's Valley. Dos lugares muito famosos era o Vale das Pombas. You know, when our Lord traveled from Capernaum to Nazareth, Quando Nosso Senhor viajou de Cafarnaum para Nazaré, and then he has to go through a valley. então ele teve que passar por um vale. And that valley, actually, there are two cliffs, mountain cliffs beside the valley. Então naquele vale On two tinha sides of the valley. 2 penhascos em cada um dos lados, penhascos de montanha em cada um dos lados do vale. And in those cliffs, E entre aqueles 2 penhascos, there are many caves called Dove's Caves. há muitas cavernas chamadas Cavernas das Pombas, Because many doves used to stay in those caves. porque muitas pombas ocupavam aquelas cavernas. But remember, in the time of our Lord Jesus, Agora lembre-se, no tempo do nosso Senhor Jesus, now those caves actually belong to one of the most important quarters, belong to zealots. aquelas cavernas pertenciam aos zelotes. So they climbed to the mountaintop. Então eles subiam para o topo da montanha They use a huge rope. e usavam uma enorme corda So bring themselves down e desciam através daquela and corda, then swing themselves. se balançavam naquela Now corda finally they enter into the cave. e finalmente entravam na Just caverna, like Tarzan. que nem o Tarzan. You see, so that's how they live in the cave. Então é dessa forma que eles viviam naquelas cavernas. Now those caves not far from Tiberia, the city of Tiberia. Então aquelas cavernas não eram longe da cidade de Tiberias. Now think about it. Agora pensa nisso. Around Sea of Galilee, Em torno do Mar da Galileia, you will find 240 villages. você vai encontrar 240 But vilas, there was only one city, mas tinha uma cidade somente, Tiberia. Tiberias. Now that's the headquarters of Roman Empire. Agora ali era o quartel-general do Império Romano. Roman Empire ruled that part of the land from that city. O Império Romano governava aquela parte da terra a partir dessa cidade. And then you find these zealots actually live not far from there. E você vai descobrir os zelotes vivendo não longe dali. Now you remember when our Lord had the Sermon on the Mount. Agora você lembra quando Nosso Senhor proferiu o Sermão do Monte? Love your enemy Ama o teu inimigo and pray for them. e ora por ele. When our Lord spoke that word, Quando o Senhor falou aquela palavra, our Lord actually was spoken from another mountain. o Senhor de fato estava falando de uma outra montanha, But that mountain actually very next to those cliffs. mas aquela montanha de fato era muito próxima daquele vale com os When penhascos. the wind is in the right direction, Quando o vento estava soprando na direção certa, you can imagine those zealots can hear the word of our Lord. você pode imaginar aqueles zelotes nas cavernas podiam ouvir as palavras do nosso Love your Senhor. enemy. Ama o teu inimigo. Oh, that's never in their mind. Ou se nunca passou pelas suas mentes. Their philosophy is to hate your enemy. A sua filosofia era odiar o seu inimigo. Destroy them before they destroy you. Destrói o teu inimigo antes que ele te destrua. So you see, brothers and sisters, Os irmãos estão vendo? and they all live all in that area. Então eles estavam todos naquela área. And we don't know when Simon the Zealot was saved. E nós não sabemos quando Simão o Zelote foi The Lord salvo. called him. O Senhor o chamou, Now thank the Lord. mas graças ao Senhor, When he met the Lord, quando ele encontrou o Senhor, somehow the hatred
came out of him. De alguma forma aquele ódio saiu dele Somehow the love entered into his e heart. de alguma forma o amor entrou no seu So he coração. became one of the disciples. E ele se tornou um dos discípulos. Now he listened to the Lord's sermon. Agora ele escuta o sermão do Senhor. Love your enemy. Ama o teu inimigo. Now, my brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, here you find terrorism, aqui terrorists você encontra um terrorista who practice terrorism. que praticava terrorismo, He wanted to kill the enemy. que queria matar o He inimigo, did not want to kill everybody. que No. não queria matar a todos, não. He did not just kill any children or women. Ele não No. matava simplesmente qualquer homem, mulher ou criança, He não. only want to kill those high officials, Ele só queria matar aqueles altos oficiais do governo, military personnel, matar os militares and anyone who helped Roman government to oppress their own people. e matar qualquer um que ajudasse o governo romano a oprimir o seu próprio So povo. when they do that, Então, quando eles faziam isso, they are thinking they are exercising some kind of judgment for God. eles estavam pensando estar praticando algum tipo de julgamento da parte de So Deus. their conscience never bother them. Então a consciência deles nunca lhes incomodava. They do this for a purpose. Eles faziam isso com um propósito. Now, when they have some action, Quando eles tinham alguma ação, they are doing surgical action. era uma ação cirúrgica. Now, just like a doctor, Como um médico, he won't take the cancer cells away. ele só quer tirar aquelas células cancerosas He para fora, didn't want to take the good cells away. mas ele não quer destruir as células boas. But some people, they just like to kill. Mas algumas pessoas somente querem matar. They don't care whether it's good cell or bad cell. Para eles, tanto faz se é uma célula boa ou se é uma célula So this cancerosa. is murderer. This is murderer. Isso é um assassino. The difference between murderer and doctor is this. É essa a diferença entre um assassino e um One médico. is surgical. Do you see that? Um faz uma intervenção cirúrgica. So these people, they justify themselves. Então aquelas pessoas justificavam a si They mesmas, comfort themselves. se confortavam a si The mesmas, conscience won't bother them a anymore consciência deles não lhes incomodava de modo because algum, they said we act on behalf of God. porque eles diziam, estamos atuando em nome de Deus. Now they think that we are doing surgical. Eles dizem, é uma intervenção cirúrgica. We cannot take any people's life just like that. Nós não queremos tirar uma vida de qualquer maneira. Now this Roman official, they have gone too far. Então, esses oficiais romanos, eles ultrapassaram seus Those limites. who help the Roman government, they have gone too far. Aqueles que ajudam o governo romano realmente ultrapassaram seus limites. So you remember, they aim at them. Então, esses terroristas tinham os romanos They como do alvo. not aim at anybody. Eles não tinham como alvo o público em geral. There's no reason for him to take any other people's life just like that for no reason. Não tinha razão para eles tirar outras vidas somente por tirar as Do you vidas. see that? Os irmãos estão And our percebendo? Lord not only called Simon the Zealot, E o nosso Senhor não somente chamou o Simão Zelote, the Lord also called Matthew. o Senhor também chamou Mateus. Now Matthew, he has no concept, he has not patriotic at all. Agora, o Mateus, ele não era patriota de modo algum. He wanted to help the Roman government to get the tax. Ele queria ajudar o governo romano a colher impostos. When Roman Empire got rich, Quando o Império Romano se enriquecia, and then Matthew also got rich. Mateus também se enriquecia. No wonder people hated tax collectors. Claro, por isso que as pessoas odiavam os coletores de Do you see impostos. that? Vê isso? And I think Simon the Zealot Então, Simão Zelote has to travel very far a distance to kill a tax collector. tinha que viajar uma distância muito grande para matar um coletor de But impostos. now our Lord not only called Simon the Zealot, Mas agora o Senhor não somente chamou Simão Zelote, he also called Matthew. mas também chamou Mateus. Now Simon loved their country. Então, Simão Zelote amava o seu país. And Matthew betrayed his own country. Mateus traía o seu próprio país. Now remember, Agora lembre-se, before the Lord called them two together, antes que o Senhor tivesse chamado esses dois juntos, they are in the two parts of the eles world. estavam em duas partes diferentes do mundo. No doubt. Não há dúvida. Simon the Zealot wanted to kill Matthew, Simão Zelote queria matar Mateus, but Matthew was far from him. mas Mateus estava longe dele. Now because of the calling of our Lord, Agora, por causa do chamado do nosso Senhor, now they are under the same roof. eles estavam debaixo de um mesmo teto. Do you see Os that? irmãos estão Now the percebendo? one Simon wanted to kill is just Matthew. Aquele que Simão Zelote queria matar é exatamente o Mateus. But remember, Mas when lembre-se, the Lord called them together, quando o Senhor os chamou juntos, the Lord transformed them. o Senhor os transformou. The Lord wanted them to love one another O Senhor desejava que eles amassem um ao outro and wash each other's feet.
e lavassem uns aos pés dos outros. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e now irmãs, you know how our Lord deal with the terrorists. agora você vê como o nosso Senhor tratou com os terroristas. Our Lord did not deal with the political problem. O Senhor não tratou com o problema político. The reason people become terrorists, A razão pela qual as pessoas se tornam terroristas there was such hatred in his é heart. porque há tanto ódio em seu coração. And now he had to do something. E agora ele tem que fazer algo. But thank the Lord. Mas graças ao If you Senhor, follow the se Lord, você segue o Senhor, you will go different way. você vai em um caminho diferente. Do you see that? Estão percebendo? That's why after September É 11, por isso que depois de 11 de setembro, we ought to preach the gospel. nós temos que pregar o Evangelho. Only when gospel reach to the world, Somente quando o Evangelho atingir ao mundo, then the hatred will be taken away. então o ódio vai ser removido. So remember, Então lembre-se, that's how our Lord solved this problem. é assim que o nosso Senhor resolveu esse But problema. now, from that story, Mas agora, a partir daquela história, you know that old terrorism você sabe que o antigo terrorismo has a long history, tem uma história muito antiga, even in the time of our Lord. desde o tempo do nosso Senhor. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, something has changed. algo mudou. After the Persian Gulf War, Depois da Guerra do Golfo Pérsico, for 10 years, por 10 anos, something has been going on. algo tem estado acontecendo. The nature of terrorism has been gradually changed. A natureza do terrorismo mudou drasticamente. We still do not know what was going on Nós ainda não sabemos o que está acontecendo. until September 11. Até que no dia 11 de setembro, And then in front of every people's eyes, diante dos olhos de todo mundo, the whole world is wake up. todo mundo foi despertado. They witnessed something new already happened. Eles testemunharam que algo novo havia A new acontecido. phenomena we have never seen before. Novo fenômeno que não havia sido visto antes. There was an organization called RAND, R-A-N-D. Tem uma organização chamada RAN, R-A-N-D. And they actually is an organization study the international terrorism. E são uma organização que estuda o terrorismo internacional. They put everything in computer E eles colocam tudo no computador. since 1968. Desde 1968. So every day, every year they keep the record. Então, cada ano eles vão guardando os They registros want to find out what's going on. e querem descobrir o que está They acontecendo. want to study the trend. E querem estudar a tendência. But something very interesting. Mas uma coisa muito interessante. Every year they have a record. Todo ano eles têm os registros. You can draw the curve there. Você Draw pode the desenhar curve. uma curva. Then through that curve you should know the tendency. Então, através daquela curva, você poderia analisar as tendências. And you will know what's happened, what's going on in the world. E você pode ter uma ideia do que está acontecendo no But mundo. then they discover Mas então eles descobriram, after Gulfian War, after Persian Gulf War, depois da Guerra do Golfo Pérsico, since 1990, depois dos 1990, for 10 years, por 10 anos, and you discover this terrorism você descobre que esse terrorismo has changed its direction. mudou a sua direção, It becomes something new. se tornou algo novo, It's different from before. é diferente de anteriormente. So today we call it new terrorism. Então, hoje nós o chamamos o novo terrorismo. Now, what's the difference between old terrorism and new terrorism? Qual é a diferença entre o velho terrorismo e o novo terrorismo? Now, if you take the data of RAND, R-A-N-D, Se você pegar os dados dessa organização RAND, now we call the terrorism before 1990 or before Persian Gulf, that's old terrorism. vai descobrir então que antes da Guerra do Golfo Pérsico ou antes de 1990 nós temos o antigo terrorismo. They attack people, Atacavam as pessoas, but not at random. mas não de maneira arbitrária. They try to be careful. Eles tentavam ser cuidadosos, They know who are their aim, who are their target. sabiam claramente quem eram os seus alvos They want to tell the world e queriam dizer ao mundo why they are doing that. por que é que eles estavam fazendo Or aquilo. probably they were persecuted, Ou porque eles eram or perseguidos, probably they were oppressed. ou porque eram oprimidos. They want the world to give them to exercise justice. Eles queriam falar ao mundo que eles estavam exercitando justiça. So this still belong to the old terrorism. Então isso pertencia ao velho terrorismo. So that's before 1990. E isso foi antes de 1990. But after 1990, Mas depois de 1990, then you discover então você vai descobrir it's not how frequent are these terrorist acts.
não é a frequência em que ocorrem esses ataques terroristas, it is visibility. é a visibilidade que eles querem. Then you not only know something happened, Então você não apenas sabe que algo aconteceu and something become visible. e algo se torna visível. How can you see something visible? E como é que você pode ver algo visível? That means the number of death must increase. O número de mortes tem que aumentar. So since 1990, Então, desde 1990, many terrorist actions. muitas ações terroristas, So always in a unit of hundreds, sempre em número de centenas, sometimes 200, às vezes 200 vítimas, sometimes 500. às vezes 500 vítimas, If you including those who have been hurt, e incluindo os feridos, sometimes thousands. algumas vezes na ordem de milhares. Now today we give a name. Agora, hoje nós damos um nome. We call that mass destruction. Nós chamamos isso destruição em massa. Now because it's in a big quantity, it's a big number. Agora, porque é um número grande, That's why it's visible. é por isso que se torna visível. Everybody know that. Todo mundo sabe. You feel the pain of it. Você sente a dor da situação. Even you are in Brazil. Mesmo estando aqui no Brasil, Now when you see what happened to Twin Towers, quando você vê o que aconteceu com as duas torres gêmeas, some of you probably don't like United States very much. alguns de vocês talvez não gostem muito dos Estados But I Unidos, think your sympathy still go to the victims. mas eu penso que vocês ainda simpatizam com aquelas vítimas. 3,000 souls. 3.000 almas. Now even more, if number is greater than Pearl Harbor, remember? Agora o número é muito maior que aquele ataque em Pearl Harbor. And not only that. E não somente isso. And normally the war never reached the land, never reached the soil of United States. E normalmente as guerras nunca alcançavam o território americano. Japanese want to do it. Os japoneses tentaram atingir os And Estados German Unidos. Nazi always want to do it. Os nazistas também da Alemanha And tentaram Russia atingir. they also wanted to do it. Os russos também tentaram atingir os Estados Unidos, They never be successful. mas nunca haviam conseguido. But this first time, Mas essa primeira vez, Think about it. pensa nisso. here you find a consequence. Aqui você encontra a Here consequência. you see something visible. Aqui é algo visível. Yes. Sim. They consider United States as their enemy. Eles consideram os Estados Unidos seu inimigo They bring the war to the enemy soil. e levaram a sua guerra ao território do seu Do you inimigo. see it's visible? Os irmãos estão vendo, é algo visível. And two twin towers E as duas torres gêmeas collapse. foram destruídas. How do you explain it? Como explicar isso? It's almost impossible. Era quase You impossível. just can't imagine that thing would happen. Você quase não pode imaginar que algo como isso And fosse acontecer. 3,000 souls perished like this. 3.000 almas pereceram Do you repetidamente. see that? Vocês estão There's vendo? something visible. Isso é algo visível. So now you understand. Agora você entende. And these people, they never care Agora essas pessoas não estavam se importando whether these people are just working for their government or not. se aquelas pessoas que foram vítimas estavam trabalhando para o seu governo ou não. These people are just innocents. Eram simplesmente inocentes. So you see, brothers and Estão sisters. vendo, irmãos e And irmãs? so you now you can imagine finally they take this life away. Agora vocês imaginam, finalmente eles tiraram essas 3.000 vidas. Not surgical at all. No. Não foi mais uma operação It's a cirúrgica, mass destruction. mas destruição em massa. They don't care whether women, whether children, no, they don't care that anymore. Não importa se eram homens ou mulheres ou crianças, pouco They want importava. to kill for the sake of killing. Eles queriam matar simplesmente por They want matar. effect. Eles queriam um fato. They want a visible effect. Eles queriam um efeito visível. Think about it. Pensa nisso. They took the resource of their enemy. Eles utilizaram os recursos do seu inimigo. They themselves only carry a knife. That's all. Eles próprios só estavam carregando uma faca. É But tudo isso. somehow they could hijack 4 airplanes. Mas de alguma forma eles conseguiram sequestrar 4 aviões. These are not war airplanes. Não eram aviões de guerra. They are the civil airplane. Eram aviões da aviação civil comercial. Now these people, they are innocent. Aquelas pessoas nos aviões eram They inocentes. just want to travel from Boston to somewhere. That's all. Eles simplesmente queriam viajar de Boston para uma outra They cidade. just like you and me. Eles simplesmente como eu e você. Do you know in Boston there are many Brazilians? Então sabe que em Boston tem muitos brasileiros. So you see, they live there, just try to earn some living. That's all. E esses brasileiros
brasileiros estão lá simplesmente tentando ganhar a vida. They Isso é have nothing to tudo. do with the United's policies. Eles não têm nada a ver com a política dos They are not americanos. interested in politics. Nem estão interessados em They política. took the airplane because they have to travel. Eles pegaram aquele avião porque tinham que viajar. They never imagined that's their last trip. Nunca imaginaram que aquela seria a sua última viagem. So they took the 4 airplanes Então eles pegaram aqueles 4 aviões and then they turned them into missile. e transformaram aqueles aviões em mísseis. Now, with 4 tanks of gasoline. Agora com os tanques de gasolina cheios, And they do not know how to fly. eles nem sabiam como voar. They learned the skill of flying from the school in the United States. Aprenderam a habilidade de voar de uma escola americana. So they used the resource of the enemy. Eles utilizaram os recursos do seu inimigo, They used the know-how of the enemy. utilizaram o conhecimento do seu inimigo, Turned the 4 civilian airplanes. transformaram 4 aviões civis Turned them into 4 missiles. em 4 mísseis. And the result is the Twin Tower E collapsed. como resultado, as torres gêmeas Now, when we watch that television, foram destruídas. Agora, quando nós olhamos aquela You imagem na agree with televisão, me. você You vai agree concordar with me. comigo? no Hollywood movie will produce such a scene. Impossible. Nenhum filme de Hollywood poderia ter imaginado aquela cena. When Impossível. you see those people jump from the tower, Quando você vê aquelas pessoas saltando das torres, you just cannot imagine. você não pode imaginar. What a tragedy. Que tragédia. But remember, Mas lembre-se, how many million upon million people watching before the television. quantos milhares de pessoas assistindo das suas They see televisões, with their own eyes. eles viram com seus próprios olhos. Now, this terrorist act is visible. Agora, esse ato de terrorismo é visível. Now, since Persian Gulf War, Desde a Guerra do Golfo in Pérsico, the beginning only hundreds, no começo apenas centenas, but this time mas 3,000. dessa vez 3.000. Do you see that? Os irmãos estão This is percebendo? wake up call. Isso é uma chamada de What does that despertar. mean? O que significa isso? Means a new terrorism was born. Significa que um novo terrorismo nasceu. New terrorism means this. Um novo terrorismo significa They want dramatic outcome. They want dramatic effect. eles querem um efeito, um resultado dramático. They want to impress people. Eles querem impressionar as pessoas. The cost of that dramatic act is innocent lives. E o preço daquele efeito dramático são as vidas inocentes. They build their fame Eles construíram sua fama upon many thousands innocent lives. sobre aqueles milhares de vidas inocentes. And they become visible. E eles ganharam a Do you see visibilidade. that everybody know that someone is there, some people are there. Agora todo mundo sabe, tem alguém ali. You know what is the cost? Sabe qual foi o preço? But remember, Mas lembre-se, they use the lowest tech, eles utilizaram a técnica mais baixa, with the lowest price. com o preço mais baixo, Just knife, uma faca, very simple knife to cut the uma faca paper. muito That's all. simples, que serve para cortar Think about papel. that's all. Pensa nisso, foi tudo. But with that, Mas com isso, they reach the highest effect of high tech. eles alcançaram o efeito mais alto que a alta tecnologia pode With that oferecer. knife, Com aquela faca, And with energy, resource, and human lives. com a energia, recursos de energia e vidas humanas, Then 4 airplanes become 4 missiles. 4 aviões se transformaram em 4 mísseis. You don't have to worry whether this missile will be accurate or not. Você nem precisa se preocupar se esses mísseis vão ser acurados ou não. They were very accurate. Eles foram muito precisos. 4 airplanes, they were planned in such a way. 4 aviões foram planejados de tal maneira. It was like a drama. Foi como um drama. And someone even say only Satan could do that. Some people make that suggestion. E alguém mesmo disse somente Satanás poderia ter feito So algo. when that thing really happened, Então, quando aquilo realmente aconteceu, it really shocked the whole world. realmente chocou todo o mundo. Do you see that? Os irmãos estão vendo? They don't care Eles não se importam who
will lose their life. Quem vai perder a sua vida No longer Matthew anymore. não é mais Mateus, No longer Roman high official anymore. não são mais os oficiais romanos, They did not aim at the president of the United States. eles não tinham como alvo o presidente dos Estados No, Unidos, not at all. de modo algum, Those 3,000 innocent lives. aquelas 3.000 vidas inocentes. And that effect really shake the whole world. E aquele efeito de fato sacudiu todo mundo. Do you know how much they spent, literally? Sabe quantos eles gastaram em dinheiro? They spent less than $500,000. Eles gastaram menos do que $500 mil. Now, if you study the history of war, Agora, se você estudar a história da guerra, you don't witness such a war. You never see such a war like você this. nunca vai ter visto na história uma guerra como essa. Now, United States tried to attack Iraq. Agora, os Estados Unidos está tentando atacar o Iraque. Do you know what will be the cost? Agora, sabe quanto isso vai custar? That will be terrible cost. Vai ter um preço terrivelmente That's why alto. many Americans they don't like it. É por isso que muitos americanos estão contra a Because high guerra, cost was involved. porque envolve um alto custo. But think about it. Mas pensa nisso. You bring the war to the soil of your enemy. Você leva a guerra para o território do teu inimigo, You take their resource, pega os recursos do teu take their inimigo, human life. pega as vidas humanas do teu You inimigo, only sacrifice 19 people, você somente sacrifica 19 pessoas and you use people's know-how. e usa o conhecimento do teu You inimigo only invest less, $500,000. e você somente investe menos que $500 mil. You will fulfill a effect which will shock the whole world. E você consegue um efeito que vai chocar todo mundo. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, now that's the definition of new terrorism. esta é a definição do novo terrorismo. So, in other words, Em outras palavras, after September 11, depois do dia 11 de setembro, we are witnessing nós estamos testemunhando a new terrorism was born. o nascimento do novo terrorismo. Now, with the old terrorism, Agora, com o velho terrorismo, normally they want many people to witness. normalmente eles queriam que muitas pessoas fossem testemunhas. Just like when you have a show, Assim como quando você tem um you show, want many people give you the applause. tem muitas pessoas para aplaudir. That's what they want. É isso que eles querem. But in their heart, Mas no seu coração, they make a wish. eles têm um desejo: As little people perish as possible. que pereça o menor número possível de pessoas. Their conscience tell them, As consciências deles lhes if they falavam. have to do that, Se eles têm que fazer isso, they want to reduce this into the minimum. eles querem reduzir as perdas humanas ao mínimo. If they still have human nature in them, Se eles ainda têm a natureza humana neles, they want that happen. eles querem então reduzir as That's perdas old humanas. terrorism. Esse é o terrorismo New velho. terrorism is different. Mas o novo terrorismo é They diferente. don't care Pouco importa para whether you eles share the same view as they are. se eles têm a mesma visão que eles. Actually, they may say, we agree with you. É possível que eles digam assim: olha, nós concordamos em visão. You don't care whether they are children. Não importa se eles são crianças. Now, brother and sister, you just take them lightly, like that. Você simplesmente tira a vida sem se importar. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, this is called new terrorism. esse é chamado o novo terrorismo. Now, I already told you, Como eu já lhes falei, among 19 hijackers, entre os 19 sequestradores, only 6 of them know that they are going to die. somente 6 deles sabiam que eles iriam morrer. Why? Por quê? The other 13 hijackers, Porque os outros 13 sequestradores, their thought was still old thought. eles ainda pensavam de acordo com o velho terrorismo. They still think of the old terrorism. Eles ainda tinham o pensamento do antigo terrorismo. When you hijack an airplane, Quando você sequestra um avião, get what you want, você obtém o que deseja so you still can go back to say hello to your people. e depois vai voltar para relatives. casa ao convívio de seus So they parentes. never prepared to die. Mas eles nunca se prepararam para morrer. Do you see that? Os irmãos estão From here percebendo? you understand. Daqui você entende. Just from this very act, Desse ato, you know the distinction between old and the new. você vai saber a distinção entre o velho e o novo With terrorismo. that 6
people, Com essas 6 pessoas, they practice new terrorism. eles praticaram o novo With terrorismo. those 13 Com hijackers, aqueles 13 sequestradores, they still think about old terrorism. eles ainda pensavam em termos do antigo terrorismo. Now, only those 6 people don't know they are going to die. Agora, somente 6 pessoas sabiam que iriam They morrer. not only invite 3,000 innocent Americans die with him, Eles não somente convidaram 3.000 americanos inocentes para morrer com without eles, telling his own company, own comrades. mas eles não falaram para os seus próprios They are companheiros, close to them. que eram amigos They share the íntimos same deles, view. compartilhavam o mesmo They ideal, know each other so well. conheciam um ao outro tão bem, They know that these people has parents, have children. e sabiam que ele tinha esposa e filhos. But remember, Mas lembre-se, that's distinction between new terrorism and old essa terrorism. é a distinção entre o novo terrorismo e o velho Do terrorismo. you understand? Os irmãos estão Now, entendendo? why I have to say that? Agora, por que é que eu tenho que dizer isso? Now, my brothers, Agora, irmãos, in the Bible na Bible did predict new terrorism. a Bíblia predisse o novo terrorismo. However, No entanto, Bible never predict the birth of new terrorism. a Bíblia nunca predisse o nascimento do novo terrorismo. But Bible tells us Mas a Bíblia nos fala, when new terrorism will develop and develop. quando o novo terrorismo começar a desenvolver, When it reached the peak. quando ele alcançar o seu ponto mais alto, Now, brothers, agora, irmãos, Bible predict that moment will come. a Bíblia prediz que aquele momento virá. Do you understand what I mean? O irmão está entendendo o que eu estou Why I dizendo? spend so much time explaining new terrorism? Por que eu gastei tanto tempo explicando o novo terrorismo? Otherwise, you will never appreciate what the Bible says. Porque se eu não explicasse, vocês não iriam apreciar o que a Bíblia diz. When you read your Bible, Quando você lê a tua Bíblia, now you begin to understand. agora você começa a entender. That's new Esse terrorism. é o novo terrorismo. And now compare with September 11. E agora comparando com 11 de setembro, September 11 is nothing. 11 de setembro é nada. 3,000 is nothing. 3.000 vidas é nada. One day shall come. Um dia virá. There will be a great tribulation to the whole world. Haverá uma grande tribulação em todo o mundo. And our Lord said it will be a great E tribulation. o nosso Senhor diz que será uma grande tribulação. Never happened before. Nunca aconteceu antes. And there will never happen E again. nunca acontecerá depois. Then you say, how is that great tribulation? E você vai dizer assim, como que vai ser essa grande tribulação? Remember, brothers, Lembre-se, irmãos. then you will discover Então você vai descobrir, it's not the 3,000 souls have been taken. não é somente 3.000 almas que serão levadas, Much, much more than mas that. é muito, muito mais do que If isso. American calls September 11 their suffering, Se a América chama o dia 11 de setembro o dia do seu sofrimento, then they don't know anything about great tribulation. então eles não sabem nada sobre o que vai ser a grande tribulação. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now let me show you one passage now. agora deixe-me mostrar para vocês uma passagem. Try to remember this passage. Tenta lembrar essa passagem. I don't know whether I'm going to ask you or not. Eu não sei se eu vou perguntar sobre But ela at ou least you não, know in your Bible you do have this passage. mas pelo menos você vai saber que tem essa passagem em sua Bíblia. Now, chapters 9 of Revelation. Apocalipse capítulo 9. Chapter 9. Apocalipse 9, Verse 14. versículo 14. One saying to the sixth angels who had the trumpet, release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. Dizendo ao sexto anjo, mesmo que tenha trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Now, before we go on, Então, antes de avançarmos, here talk about the sixth trumpet. aqui fala sobre a sexta trombeta. Now, in Revelation, Agora em Apocalipse, Bible used 7 seals, a Bíblia usa 7 selos, 7 trumpets, 7 trombetas, 7 balls, 7 or taças, 7 vials, to describe a series of events will happen. para descrever uma série de eventos que ocorrerão. Now, it's all according to the time order. Tudo de acordo com a ordem do temporal. You have 7 seals first, Tem primeiramente os 7 selos, then 7 trumpets. depois as 7 trombetas, After you have first trumpet, depois que tem a primeira trombeta, then something happened.
Então acontece alguma Second coisa. trumpet. Segunda trombeta. Then something happened. Mais alguma coisa acontece. Another trumpet. Outra trombeta. Now we are told something happened in the sixth trumpet. Agora aqui nos diz que alguma coisa aconteceu na sexta trombeta. Now tomorrow night we will explain even more. Agora amanhã à noite nós vamos explicar ainda mais. I just tell you, Eu só quero lhe dizer o when the seguinte: sixth trumpet was blowing, quando a sexta trombeta foi soprada, now the world already in the midst of great tribulation. o mundo já estava no meio da grande tribulação. Already there. Já está ali. So that's what happened in great tribulation. Então é isso que aconteceu na grande tribulação. So that's first thing you have to remember. Então a primeira coisa que você tem que lembrar. Second thing, Segunda coisa, those four angels who are bound at the great river Euphrates. aqueles 4 anjos que estavam atados junto ao grande rio Eufrates. Now where is Euphrates? Agora, aonde é o Eufrates? It's where Iraq is today. É aonde está localizada a nação do Iraque It's hoje. where Saddam Hussein is today. É onde Saddam Hussein vive hoje. Why United States want to attack Iraq? Por que é que os Estados Unidos desejam atacar o Iraque? There's some political reason. Tem uma razão política. Probably they have ambition to try to get the oil, get the bad petroleum. That's a different story. Provavelmente eles têm o desejo ambicioso de ganhar petróleo, Now that belongs to this world. mas isso é uma explicação deste But from mundo. the Bible, Mas da Bíblia, someday it will happen. algum dia vai acontecer In the Middle East, no Oriente Médio, near River Euphrates, perto do rio Eufrates, near where the hometown of Saddam Hussein is, perto aonde Saddam Hussein vive, near the old territory of old Babylon. perto do antigo território da antiga Remember, Babilônia. there something will happen. Lembre-se, lá alguma coisa vai And something acontecer. very interesting. E alguma coisa muito Now, if interessante. you understand carefully, Se você entender now cuidadosamente, you read your newspaper. agora você vai ler o teu jornal You begin to understand many e things. você começa a entender muitas coisas. But now we have to go on here. Agora temos que avançar aqui. Verse 15. Versículo 15. And the four angels who had been prepared for the hour and the day and the month and the year were released so that they might kill a third of mankind. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Now, we have no time to go into it. Agora, nós não temos tempo de entrar aqui profundamente. Tomorrow evening we'll explain a little bit more. Amanhã à noite nós vamos explicar um pouquinho mais. Now, we have to conclude tonight. Nós temos que concluir a noite de hoje. So now important thing is this. Então, Let a me coisa explain to importante you. aqui é o seguinte, deixa eu That explicar. means four angels, fallen angels were bound. 4 anjos estavam atados. So today they are still bound. Então hoje eles ainda estão But atados. one day they will be released. Mas um dia eles vão ser libertados. But in their hearts, Mas nos seus corações there was a plan. havia um plano. On certain year, Um ano determinado, certain month, num determinado mês, certain day, num determinado dia, certain hour, numa determinada hora, when they reach that moment, quando chegar aquele momento, they want to destroy 1/3 of population of this world. eles querem destruir 1/3 da população desse mundo. According to today's population, De acordo com a população de hoje, it means 2 billion people. isso significa 2 milhões de pessoas. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, this fulfills the definition of mass destruction. isso é a definição de destruição em massa. And this fulfills the definition of new terrorism. E isso também é a definição do novo terrorismo. One day, Um dia, when you discover not 3,000 from Twin Tower dead, você vai descobrir que não foram 3.000 que morreram nas now you Torres discover Gêmeas. 1/3 of population are gone. Você vai descobrir 1/3 de toda a população 2 se billion foi. people are gone. 2 bilhões de pessoas How that desapareceram. happened? Como isso vai That how acontecer? may happen in great tribulation. Na grande tribulação. Do you see that? Os irmãos estão vendo? So, my brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, and these 4 angels então esses 4 anjos, with the murdering spirit, com esse espírito de they assassino, just want to kill. eles simplesmente querem They matar. don't care whether you are children, whether this or that. No. Pouco lhes importa se é criança, se é mulheres ou They idosos, want não. to demonstrate their power. Eles querem demonstrar o seu poder. They want to shock this world. Eles querem chocar esse mundo. Now, brothers, Agora, irmãos, if only 3,000, se somente 3.000, if only Americans, se somente americanos, you will say, oh, we Brazilian very far. você vai dizer, nós brasileiros Some estamos people muito like to become distantes. Brazilian. We have nothing to do with them. Alguns até querem se tornar brasileiros, né? Não temos nada a ver com only isso. 3,000. Somente 3.000. But think about it. Mas pensa nisso. That won't shock you. Isso não te chocou? That won't shake you. Isso não te sacudiu? That won't make you horrible. Isso não vai te fazer te Because sentir this is mal? still far from us.
ainda está longe de nós. But one day, Mas um dia, if you discover, você descobre, every 3, one will die. de cada 3 pessoas, uma morrerá. When you saw them one by one die, Quando você vê um a um morrendo, you are being gripped with fear. você vai ser pego pelo medo. And now you really live under the E terrorism. agora realmente passará a viver debaixo do terrorismo. Then you won't call it American suffering. Então você não vai dizer mais que é o sofrimento dos This is only americanos. 911. Que isso, Only 911. This is only 911. September 11. isso foi só 11 de setembro. But don't forget, Mas não esqueça, one day, um dia, now every one of us will feel it. cada um de vós vai sentir. Every 3, one will die like this. Cada 3, Without no morrerá. Sem razão. Think about it. Pensa nisso. It will be a shocking Vai experience. ser uma experiência chocante. And our Lord said, E o nosso Senhor this disse, is great tribulation. isso é a grande tribulação. Did not happen before. Não aconteceu antes And it will never happen again. e nunca acontecerá outra vez depois. So brothers, Então, irmãos, now you understand. agora você entende. Bible predict the new terrorism. A Bíblia prediz que o novo terrorismo New terrorism will reach the top vai alcançar o seu ponto mais alto when Antichrist is born. quando o anticristo estiver ali. Actually, Antichrist was the mastermind of the whole murdering. Na verdade, o anticristo é a mente que está por trás de todo o assassinato. But no one believed that it was Antichrist who murdered. Mas ninguém crê que o anticristo é quem matou. Even you show the evidences. Mesmo que você mostrar as evidências, Many people in this world, they won't believe it. muitas pessoas nesse mundo não vão crer. Now remember, that day definitely will come. Agora lembre-se, aquele dia definitivamente vai Now, vir. my brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, Bible do predict new terrorism. a Bíblia de fato prediz o novo Bible terrorismo. did not predict 9/11, September A 11. Bíblia não predisse 11 de setembro. But remember, Mas lembre-se, and 9/11 is a wake-up call o 11 de setembro é simplesmente uma chamada de to despertar remind us. para nos lembrar. The new terrorism predict in chapters 9 of Revelation Que o novo terrorismo está predito no capítulo 9 do livro de is Apocalipse. being born. Nasceu. Today, 3,000. Hoje, 3.000 anos. That day, 2 billion, at least 2 billion of innocent lives. Hoje 3.000 almas, naquele dia 2 bilhões de almas inocentes. And finally, E finalmente, remember verse 18. lembre-se no versículo 18. A third of mankind was killed by the 3 plagues. 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber, No, a third. ok, um terço da humanidade foi morta por meio de 3 flagelos. Now remember, very simple. Bible talk about 3 plagues. Então a Bíblia vai falar de muito simples, 3 flagelos. It represents 3 weapons. Representa 3 armas. And these weapons E essas armas are able to kill 2 billion of people. são capazes de matar 2 bilhões de How pessoas. do you call these weapons? Como você chama essas armas? By definition, Como elas são definidas? the weapons of mass destruction. São definidas como armas de destruição em Think massa. about it. Pensa nisso. In the area of Iraq, Na área do Iraque, in the area near Euphrates, na área próxima do Eufrates, 3 kind of mass destructions. 3 tipos de armas de destruição In de the time massa. of tribulation, No tempo da tribulação, it will kill the whole population, 1/3 of vai population. matar 1/3 da população. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e now irmãs, Bible talk about weapons of mass destruction. a Bíblia fala de armas de destruição em massa. But after the Persian Gulf War, Mas depois da Guerra do Golfo we Pérsico, began to realize that's what really happened. nós começamos a nos dar conta que isso realmente aconteceu. During the Persian Gulf War, Durante a Guerra do Golfo the Pérsico, chemical weapon as armas químicas, and biological weapon as armas biológicas already in the warhead. já estavam nas aquelas According ogivas, to the data of United Nations, de acordo com os dados das Nações Unidas. if Saddam Hussein was able to release those weapons, Se Saddam Hussein tivesse sido capaz de soltar aquelas armas, do you know the effect? sabe qual seria o efeito? It will kill the whole population, not 1/3. Ela mataria
toda a população, não somente um Now, terço. brothers and sisters, Agora, irmãos e do you irmãs, understand? os irmãos estão If entendendo? that really happened, Se aquilo realmente it will acontecesse, kill the whole population. mataria toda a população. It did not happen. Isso não aconteceu. However, No entanto, one day it will happen um dia vai in acontecer tribulation na tribulação, when that chemical or biological weapon released. quando aquelas armas químicas ou biológicas forem lançadas, 1/3 of the population will be gone. um terço da população vai ser So, morta. brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now after September 11, agora depois de 11 de setembro, we are awakened to all these facts. nós estamos despertados para todos esses fatos. Americans become very nervous. Os americanos se tornaram muito nervosos. So they are thinking of buying the gas mask. Estão pensando em comprar aquelas máscaras de And they gás. were nervous with some kind of chemical possible attack. Estão nervosos acerca de um possível ataque químico. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e now irmãs, everybody believe. nem todos creem. I'm talking about intellectual peoples. Eu estou falando a respeito dos intelectuais. They all believe that will happen. Mas todos os intelectuais creem que vai And acontecer. they also talk about dirty bombs. E também falam acerca das chamadas bombas sujas. And in Russia, some of the nuclear weapons have been lost. E algumas armas nucleares russas se perderam. So if terrorists really stole that weapon Se elas de fato foram roubadas por and terroristas, try to kindle it with a regular fire, e eles tentaram misturar armas nucleares com armas comuns, then convencionais, the dirty bomb really will destroy many people. então as bombas sujas realmente vão destruir muitas So e muitas this fear is pessoas. very real today. Agora brothers. esse temor é muito real hoje, irmãos e Now you irmãs. understand Agora você why entende. United States tried to attack the Iraq. Por que os Estados Unidos está tentando atacar o Iraque? Why United Nations they passed the resolution? Por que as Nações Unidas aprovaram aquela resolução? Because according to the intelligence, they think they must have it. Porque de acordo com o serviço de inteligência, eles estão certos que o Now Iraque tem we essas armas will lá. wait and see whether they will have it. Agora nós vamos esperar e ver se eles têm essas armas, But according to the Bible, mas de acordo com a Bíblia. remember, Lembre-se, in great tribulation, na grande tribulação, in that area, naquela área, there will be three kinds of weapons of mass destruction. haverá 3 tipos de armas de destruição em massa. Maybe nuclear weapon, Talvez armas nucleares, maybe biological weapon, talvez armas biológicas, maybe chemical weapon. talvez armas químicas. Most terrible one A mais terrível is not nuclear weapon, não é a nuclear, because this weapon is very refined. porque as armas nucleares é algo muito sofisticado. You need lots of money. Precisa muito dinheiro. Only certain nation they could do it. Somente algumas nações podem fazê-la. But now we really are afraid of biological weapons. Mas agora nós realmente estamos atemorizados das armas biológicas. Because biological weapon is called the nuclear bomb of the poor. Porque as armas biológicas são chamadas a bomba nuclear dos pobres. Now, according to military experts, Agora, de acordo com os especialistas militares, saying that if you want to conquer the enemy, estão dizendo, se você quer conquistar o inimigo, if you want to get 1 square mile of the land, se você quer ganhar 1 metro quadrado de terra inimiga, you need to invest. você precisa investir. If you involve with traditional war, Se você estivesse falando de uma guerra tradicional, it will cost you $1,200 just for that. então 1 metro quadrado de um inimigo custa $1.200. If nuclear war, Agora, para guerra nuclear, $800. $800. If chemical war, Na guerra química, $600. $600. If biological war, Mas na guerra biológica, $1. $1. $1. So you see, brother and Então os sisters, irmãos estão vendo why nuclear weapons biological weapon considered as the nuclear weapon of the poor. É por esse motivo que as armas biológicas são consideradas a bomba nuclear dos pobres. Now, according to the Bible, Agora, de acordo com a Bíblia, when all those weapons are released, quando todas aquelas armas forem lançadas, now we don't know how far from now. agora nós não sabemos quanto tempo daqui vai But ocorrer remember, isso. brothers and Mas sisters, lembre-se, irmãos e since irmãs, September 11, depois de 11 de setembro, we are awakened to the fact. nós fomos alertados para o fato. We begin to feel the terror of these weapons of mass destruction. Nós começamos a sentir o terror dessas armas de destruição em massa. So now you understand. Então agora você entende. According to Revelation chapter 9, De acordo com o capítulo 9 de Apocalipse, we are not just talking about last things in the Bible.
Nós não estamos falando sobre as últimas coisas da Bíblia, Something is happening today. mas é algo que está acontecendo hoje. What we see is only something in the beginning. O que nós vemos é somente algo no principinho. Only 3,000. Somente 3.000. Today in Iraq, Hoje no Iraque, even the world believe they have chemical and biological. mesmo que o mundo crê que eles tenham armas químicas e But biológicas, they are not sure about nuclear. mas eles não têm certeza se eles têm arma But nuclear. according to some intelligence, Mas de acordo com alguns especialistas de probably inteligência, between 2 months and between 2 years, they may have it. provavelmente entre 2 anos ou 2 meses ou 2 anos a partir daqui eles terão arma We don't nuclear. know anything Nós não sabemos nada, because this world is changing every day. porque esse mundo está mudando todos os dias. But one thing for sure, Mas uma coisa é certa, when the day comes, quando o dia vier, especially the sixth trumpet, especialmente a sexta trombeta, and especially when we come to the sixth trumpet, that time, to great tribulation, e especialmente quando chegarmos no tempo da grande tribulação, na sexta then trombeta, the new terrorism will reach the top. então o novo terrorismo atingirá o seu ponto mais alto. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, and Bible call that great que a tribulation. Bíblia chama isso grande tribulação. So we will conclude tonight here. Nós vamos concluir aqui essa noite de Tomorrow hoje. evening we will continue. Na noite de amanhã nós vamos continuar. We will go back to the Bible, Nós voltaremos à Bíblia, especially in Revelation. especialmente no livro de Apocalipse, 7 seals, 7 selos, 7 trumpets, 7 trombetas and 7 balls. e 7 taças. We want to go through these 3 sevens. Nós queremos passar por esses três conjuntos de And 7. then we will know what happened before the Lord's return. E então vamos saber o que acontecerá antes do retorno do Senhor. Are we very close to the Lord's return? Nós estamos próximos do retorno do Senhor. According to our Lord's prophecy, yes. De acordo com a profecia do nosso Senhor, sim. Since May 14, 1948, Desde 14 de maio de 1948, our Lord already at the door. o nosso Senhor já está às portas. Now we'll ask, Agora nós how perguntamos, about September 11? o que dizer a respeito de 11 de setembro? Do you think the Lord tried to tell us something? Você acredita que o Senhor está tentando nos dizer alguma He coisa? probably already at the second door, even third. É possível que o Senhor já esteja na segunda ou mesmo na terceira Now, porta. brothers and sisters, Agora, irmãos e are you irmãs, ready? você está pronto? Are you ready for the Lord's return tonight? Você está pronto hoje à noite para o retorno do Are Senhor? you ready for the Lord's return this year? Você está pronto para o retorno do Senhor neste ano? According to the Bible, De acordo com a the Bíblia, Lord will return any o minute. Senhor pode retornar a qualquer minuto. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Before great tribulation, Antes da grande tribulação, there will be a rapture of the saints. haverá um arrebatamento dos santos. Thank the Lord for that. Graças ao Senhor por isso. Now, how about that? Agora, e que dizer a respeito ao We have to arrebatamento? know what happened before the Lord's return. Nós temos que saber o que acontece antes do retorno do But we can Senhor. only go back to the Word of God. Mas nós somente podemos retornar à palavra de So Deus. that's how we make the introduction this evening. Então é por isso que nós fizemos essa noite uma introduçãozinha. So you still have a few hours to go. Então, nós ainda temos algumas horas de conferência pela frente. So go back to your Revelation. Agora, antes de amanhã, vai de volta para o teu livro de You only Apocalipse. read that part: 7 seals, 7 tribulation, no, 7 trumpet, and the 7 balls. E leia aquela parte que fala dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. And now don't go through the detail, Então não precisa ler os detalhes ali. but at least you should tell me what happened. Mas pelo menos você deveria saber os fatos que estão escritos ali. What will be the event for the first trumpet? Qual evento vai ocorrer na primeira What is second trombeta? event? O segundo How evento, about third? terceiro How about evento, fourth? o quarto evento. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e Bible irmãs, describe it. a Bíblia descreve isso. So I wish when you come, Eu espero que quando os irmãos retornarem amanhã, everyone should be ready todos estejam prontos to answer those questions. para responder estas You don't have perguntas. an explanation, Você não precisa dar explicação but at least you nenhuma, know the facts. mas pelo menos deveria saber os fatos. So hopefully you try to remember what are the 7 seals, 7 trumpets, and the 7 vials. Então eu espero que os irmãos saibam então o que são as 7 trombetas, as 7 selos e os 7 Now don't be taças. panic. Agora não precisa ficar em estado Tomorrow, de pânico. probably I just ask Brother Jairo to answer it. Amanhã provavelmente vou pedir só para o irmão Jairo responder as So he perguntas. will answer on your behalf. Then you don't have to worry. E ele vai responder no lugar de vocês. Vocês não precisam se You just preocupar. pray harder that he will answer correctly. Então os irmãos orem por mim, né?
But anyway, De qualquer forma, remember, brothers, lembre-se, this irmãos, is a special weekend. é um fim de semana muito especial. Now we have to go back to the Word of God. Agora nós temos que retornar à palavra de You Deus. try to make clear with the Word of God. Tente ver claramente a palavra de Deus. Then, by the mercy of the Lord, Então, pela misericórdia do Senhor, we try to explain these 3 sevens, nós vamos tentar explicar esses 3 conjuntos de 7 7. seals, 7 selos, 7 trumpets, 7 trombetas and the 7 vials. e as 7 taças. Now we will be very ambitious. Agora, isso é um alvo bastante Only 2 ambicioso. evenings we will cover these 3. Queremos cobrir esses 3 conjuntos de 7 So em you, 2 noites so apenas. you have to prepare very well. Então você tem que se preparar muito bem Then we can go on. e então nós poderemos avançar. Other will be very, very difficult. Do contrário, será muito difícil. So may the Lord speak to our hearts. Então que o Senhor possa falar aos nossos corações. Let's pray. E vamos orar. Amado Pai, te agradecemos pela Tua palavra. E realmente sabemos que a Tua palavra fala ao nosso coração. Realmente pedimos que o Senhor aumente a nossa capacidade de receber a Tua palavra. E aumente o nosso coração o desejo de, tendo recebido, ser obedientes a ela. E através da Tua palavra, permitir que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração para a Tua volta, para a volta do nosso Senhor Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.